Nesse vídeo você vai aprender como configurar a iluminação natural da sua cena utilizando o sol. Salve meu povo, beleza? Eu sou Eric Damasio, bem-vindos a mais um Pegando as Manhas de 3D Studio Max. A gente vai ver nessa aula como que a gente vai fazer uma configuração de iluminação natural com projeção de sol. A gente já viu nas outras aulas como que a gente faz uma configuração de iluminação para cena de estudo, né? Para fazer uma iluminação teste. Seria como se fosse um dia nublado. A gente pode usar ela como base, mas eu vou apresentar uma forma rápida aqui de você configurar uma iluminação de sol. Eu vou deixar no card aqui e vou deixar no link também embaixo um link de uma aula complementar, né, pra gente ver como que a gente pode posicionar o sol de acordo com a região onde você está fazendo um projeto, né? Você pode posicionar a hora, dia, mês e ano, mas essa aqui é uma aula rápida do Pegando as Manhas. Então como que a gente vai fazer? Aqui, direto aqui no Max, eu tô na nossa cena de estudo que a gente fez nas outras aulas, então se você não fez essa cena, pode voltar aí umas duas aulas, se não me engano, acho que na 5 e a 6 a gente já faz essa cena. 5, 6 e 7. E aí que a gente pode fazer a iluminação, a gente pode fazer a configuração de iluminação de várias formas. Aqui a gente, na barra de cima aqui do V-Ray, que é o que a gente vai estar usando, a gente consegue visualizar que a gente tem várias formas, várias fontes de iluminação, certo? Você pode clicar e arrastar e fazer um teste aqui, né? E fazendo alguns testes, né, para você, se você quiser já ir aprendendo. Tem algumas formas aqui, mas você pode vir direto aqui, ó, em Light, certo? Vem em Light. Independente da forma que tiver aqui, você seleciona o V-Ray. E aqui você tem algumas fontes de luz, né? Tem o V-Ray Light, V-Ray Yes, tem o Ambient e o V-Ray Sun. A gente vai usar o V-Ray Sun, né? Quando eu clico no V-Ray Sun, já aparecem as opções dele aqui. Mas o que a gente tem aqui quando a gente aperta o botão 8, né? A gente não tem nenhum environment, né? Que é o environment aqui, ele está considerando a cor que a gente deixou, né? Que é esse um pouco mais escuro aqui. Vou deixar um pouco mais aqui para baixo, só para a gente fazer um render teste, para a gente ver o que está acontecendo na nossa cena. Ops, eu não estou sem câmera aqui, né? Então eu vou deixar aqui aproximado, vamos ver aqui, vamos fazer uma câmera desse ângulo aqui, vou apertar Ctrl C para fazer uma câmera e vou apertar P de perspectiva para sair da câmera. Vou deixar a câmera aí para depois a gente achar esse ângulo. Então, se eu tô aqui na nossa cena e eu renderizo só com a iluminação do environment, né, que eu configurei ali, a gente tem esse seguinte resultado. A propósito, eu vou diminuir o tamanho vou diminuir o tamanho aqui da imagem para fazer um render bem rapidinho. Eu venho em Render Setup e aí eu venho aqui em 320 por 240. Vamos lá. Então só com esse environment a gente até consegue enganar aumentando a exposição aqui, né? A gente consegue fazer uma cena razoavelmente rápida, né? Uma iluminação difusa, né? Completamente difusa, não tem nenhum sol incidente, né? Não tem nenhuma marcação de sol, né? E projeção de sombra marcado pelo sol. Então, o que a gente faz? Aqui, eu apertei P de perspectiva, a gente vai adicionar o nosso V-Ray Sun, certo? Vou clicar aqui no V-Ray Sun, e a hora que eu clico e arrasto, ele já vai soltar uma mensagem aqui, ó. Tá vendo que quanto mais distante aqui, maior fica o tamanho do sol ali, né? Já eu vou falar sobre isso. Vou deixar ele mais ou menos aqui. Aí aparece essa mensagem aqui a hora que eu solto, ó. Você gostaria de automaticamente adicionar o V-Ray Sky Environment Map? Eu vou colocar assim só para você ver o que acontece. Quando você clica em Sim, quando você aperta o 8, não M, quando você aperta o 8, ele adiciona aqui, ó, Default Ray Sky. Esse V-Ray Sky, ele é como se fosse um horizonte, né? Ele é um céu. Você pode adicionar uma imagem aqui, tem várias opções que você pode usar de background, que é esse fundo, né? Esse fundo geral aqui. Ele vai ficar mais ou menos assim, ó, quando você renderiza. Vou colocar de exterior aqui. Ó, aqui eu coloquei o V-Ray Sun e não mudei nenhuma configuração. E ele tá já vem bem estourado, né? Ele vem com os parâmetros bem saturados, e aí você tem que regular várias opções para achar o ideal, né? Mas eu vou mostrar a forma mais simples e rápida para você não ficar se perdendo muito
e fazer muitos testes à toa, né? Então ele vem assim, só que o environment, quando você diminui a exposição dele, você vê que ele tá aqui, ele tem esse horizonte, né? Você tem aqui como se fosse um chão e tem um céu. Ele tá bem escuro porque o sol tá bem baixo, né? Então ele dá essa cara de pôr do sol. Mas eu vou aumentar a altura dele. Quando a gente aumenta a altura dele, a gente vê que o céu muda, né? A gente já vê que deixa de ficar num pôr do sol aqui, né? Cancelar. Então vamos fazer uma cena pegando o sol no meio da poltrona aqui. Vou pegar a direção dele aqui, jogar aqui para dentro e vamos ver como que ele fica lá dentro. Apertar o C, né, pra gente achar a nossa câmera, e Shift Q. Ah, olha só, encontrei um problema aqui, ó. Aqui a gente percebe que o sol ele tá chegando, só que ele não tá entrando. Então quer dizer que o material desse vidro ele tá refletindo demais. Então, vou criar um outro material para esse vidro. Vamos apertar o M aqui. Vou copiar esse forro. Vou nomear ele como vidro. E vou deixar ele com refract no talo aqui. Tudo totalmente transparente, e não vai refletir nada. E vamos aplicar ele aqui no vidro, beleza? Agora vamos fazer um teste de novo. Então, agora sim a gente vê que o sol está batendo aqui, ele está entrando, né? Ele está batendo aqui na portinha, mas ele está muito baixo. Vamos aumentar um pouco só, um pouco a altura, né? Vamos ver o que acontece. Bom, vamos lá. A gente até tem uma coisa interessante aqui, né? A gente percebe que o sol está bem estourado, né? Ele está bem forte. Ele até tem um aspecto realista, mas a gente tem muitas opções, né, de configuração de iluminação. Às vezes a sombra é um pouco mais definida, a sombra é um pouco mais esfumaçada, né, um pouco mais difusa. Essa iluminação é um pouco mais amarelada, então às vezes você quer ela um pouco mais branca. Então, para você não ficar perdendo muito tempo, vamos direto às configurações que a gente pode ter de variação para poder encontrar qual que é ideal para nossa cena, né? Então aqui a gente vê que ela está muito marcada, né? Se eu quisesse que o sol não fosse tão incidente, tão marcado, que ele fosse um pouco mais difuso, então vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer um quadrado aqui em cima, só para a gente estudar como que funciona a iluminação. Ó, apertei um S aqui. Bom, o que está acontecendo aqui com essa cena? Com esse sol, né? Ó, se eu faço um retângulo aqui, eu faço um render dele. Pelo lado externo a gente vê que ele está bem definida essa sombra, né? Vamos fazer mais um. Deixar a sombra, o sol um pouco mais alto para não ficar tanta sombra. Ó, aqui mesmo que a exposição tá baixa, a gente vê que tá bem estourado e que a sombra tá bem marcada. Por mais que eu diminua aqui, né, eu tô quase no limite e não tá legal. Então seria melhor que eu tivesse uma folga, né, aqui ó, menos da metade já tá tudo completamente branco. É bom que eu tenha uma folga para fazer um ajuste fino, né. Então, se a sombra tá muito definida, quer dizer que o tamanho da fonte de luz tá muito pequeno. Então a gente precisa aumentar o tamanho o tamanho da fonte de luz, né, mudar o tamanho do sol, e a gente tem que diminuir a intensidade, né? Se ele está muito intenso, se está muito estourado, quer dizer que está muito intenso, a gente tem que diminuir a intensidade. Então eu vou clicar aqui no V-Ray Sum e vou clicar em Modify aqui. Aqui eu tenho vários parâmetros, certo? Mas eu tenho que ir direto na intensidade e no tamanho. Aqui ó, intensidade, múltipler, né? Intensidade, eu tenho que diminuir a intensidade. Se tá 0,1, eu vou colocar 0,05.
E aí você pode fazer alguns testes, né? Se você, dependendo da cena que você tiver, se você quiser ela um pouco mais intenso, né? Um pouco mais forte ou mais fraco, você pode aumentar e diminuir aqui e ver o que chega mais próximo do que você está desejando. Então vou deixar o tamanho aqui o mesmo, só para a gente fazer um comparativo. Ó, 0,5 de intensidade e vamos fazer um render. Agora sim, ó, a exposição está baixa e ele está escuro. No que eu aumento a exposição, a gente vê que a gente tem bastante folga aqui para fazer um ajuste fino, né? Se eu tiro a exposição, ele não fica péssimo, né? Então, deixo um ajuste fino aqui, mais ou menos. E aí que eu vou deixar ela um pouco mais esfumaçada, essa definição dessa sombra, né? Então, para a gente deixar a sombra não tão definida, eu tenho que aumentar o tamanho do sol. Então, aqui em Size, ele está com 1. Vamos deixar entre 10 e 30. Vamos colocar aqui um 10 para ver como é que ele fica. Ó, 10. Vou fazer um render. Ó, a gente percebe que o começo dela está bem definido, mas a ponta já começa a esfumaçar um pouco mais, né? Vou fazer um ângulo um pouco melhor aqui, para a gente ver melhor essa sombra. Olha lá, aqui a ponta dela já está mais esfumaçada. Então, quanto mais eu aumento o tamanho do sol, vamos colocar aqui 30. Olha lá, aqui agora já está bem mais esfumaçado, né? Então, você pode ver de acordo com o que você pretende, né? Então, vamos ver como é que isso fica lá na nossa cena. Apertar o C, né? De casa. Vamos fazer um render daqui. Olha lá, a gente vê bem menos intenso, né, a projeção de sombra, né, do sol aqui. A gente pode aumentar a exposição. A gente percebe, né, que ele está bem difuso aqui. E tá esse granulado todo porque eu fiz uma imagem pequena e sem qualidade, né. Para a gente melhorar isso, o que a gente pode fazer? Primeiro eu vou pôr um pouco mais de sol na nossa cena, certo? Deixar um pouco mais para dentro. Vou vir aqui em Render Setup, aumentar a minha imagem, Render Setup, aumentar o tamanho da minha imagem, vou colocar aqui 640 por 480. Vou vir aqui na minha câmera, apertei C de casa, vou vir aqui em V-Ray Quick Settings, e aqui você pode aumentar, né? Aqui você pode aumentar o número de subdivisões, né? O granulado que a gente vê numa cena é o número de subdivisões que está baixo. Então, se você clica aqui, ele tem um preset, mas você pode aumentar aqui o número de subdivisões e aí você vai ter uma qualidade de um pouco melhor. Pode aumentar um pouquinho aqui também e apertar Render. Olha lá, que legal. Então aqui a gente já tem uma imagem bem mais interessante, né? A gente tem uma iluminação não tão marcada. É um quase pôr do sol, né? Mas ainda assim ela está bem incidente, né? Então a gente tem que sempre buscar o equilíbrio entre as sombras e luzes, né? Por mais que eu aumente a exposição aqui, ele vai estourar, né? Aqui a iluminação que está no puff, né? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Digamos que eu queira a iluminação do sol mais só assim um pouquinho, né, mas eu quero mais claro dentro da minha cena, então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que diminuir a intensidade do meu sol e aumentar a exposição, né? Então qual que é a iluminação ideal, né? Não tem iluminação ideal. A iluminação ideal é você que define de acordo com o que você pretende entregar. Então para essa cena, como que eu faria? Eu deixaria a exposição do sol bem pequena, então vamos lá de novo, ó. Vamos ver aqui no V-Ray Sum. Então vou diminuir a intensidade. Vou diminuir para 0,1. Vou deixar o meu multiplier em 20, né? A intensidade bem baixa. Deixaria o tamanho desse sol menor. Deixaria mais distante. Com uma intensidade baixa. Apertar o Oi. Eu não vou usar esse mapa aqui. Vou usar só a luz do fundo, né? Apertar C e mandar renderizar. Olha lá o que a gente tem aqui. A gente tem uma cena escura, né? Tá com a exposição baixa, mas tá com a iluminação, né, da intensidade do sol bem baixa. Eu aumento aqui
a exposição. E aí agora sim, eu tenho uma iluminação que não incomoda, né? A projeção que não incomoda. Tem uma difusão aqui da sombra. E aí você faz o ajuste fino, né? Aumentando o light burn, aumentando a exposição, diminuindo, aumentando o contraste ou diminuindo. Só revisando, então a gente tem que ir direto na intensidade e no tamanho. Então é assim que a gente faz uma cena de iluminação com o sol, fazendo testes. E a gente percebe que só de adicionar um ponto de luz, né, no caso o sol, o tempo de render já aumenta bastante, né? Eu corri o vídeo em todos os renders pra gente não ficar esperando, né, pra não comer o tempo de vocês aqui. Então quanto mais pontos de luz e quanto mais complexos os objetos, maior vai ser o tempo de render, beleza? Então o vídeo é só esse mesmo, espero que tenha gostado. Se ficou com alguma dúvida, deixa um comentário, me manda um inbox, pode mandar no grupo do WhatsApp também. Se você gostou desse vídeo e acompanhou certinho, clica no gostei. Na próxima aula a gente vai ver como que a gente vai fazer uma iluminação artificial, como que a gente vai simular a iluminação de lâmpadas dentro do ambiente. Um grande abraço e falou!